começar agora a nossa revisão de língua portuguesa, nós vamos falar sobre tipos de texto. Vou falar aqui sobre dois tipos de texto. Eu vou falar sobre a narrativa, você vai narrar o que aconteceu, tem alguém narrando, e a notícia, tá? A narrativa, ela começa aqui, ela precisa seguir esses itens. O título, ela precisa seguir também. Ela tem personagem ou personagens, às vezes tem um personagem principal e tem outros personagens. O lugar que aconteceu, né? Se o narrador é você vai contar, você vai descrever a história contando o que aconteceu e precisa ter o título, os personagens, o lugar que aconteceu, o clímax. O que é esse clímax? Clímax é o auge da história. De repente você começa contando o que aconteceu. O que aconteceu de empolgante, de emocionante, de legal, tá? Depois que você colocou, aí você vai colocar o final da história. Como que terminou essa história? Como que foi resolvido? Se foi uma situação, como que foi resolvida essa situação? Normalmente isso é o fechamento da história. O personagem também pode ser o narrador. Nem sempre o narrador é outra pessoa, ou é você. Às vezes o próprio personagem da história é o próprio narrador. Agora, para falar de uma notícia, quais são os itens para compor uma notícia? Manchete, né? Comparando manchete e título, vamos dizer assim que é a mesma coisa. O que aconteceu? Alguém vai contar uma notícia para você, vai contar, olha, aconteceu isso, aquilo, porque aconteceu um acidente, aonde? Na avenida tal, no bairro tal, aí começa a contar todo o acontecimento, né? Onde e quando aconteceu. Você precisa saber o dia que aconteceu e onde aconteceu, quando aconteceu, né? O lugar que aconteceu. Agora, qual é o objetivo de eu estar falando dessa notícia para você? Qual que é o objetivo de eu estar transmitindo a notícia para você? Né? Tem que ter um objetivo. E os protagonistas, que são os personagens, quem eram as pessoas que estavam envolvidas? A notícia, nem sempre o personagem está narrando. Sempre tem o jornalista que está contando para você sobre a notícia. O personagem é uma outra pessoa, o narrador é uma outra pessoa, tá? Vamos aqui agora analisar comigo na apostila 4 o item da página 20, o texto da página 20. Ali é uma notícia. Qual é a manchete dessa notícia? Criativos e solidários. O que aconteceu? Os alunos da escola adventista tiveram uma ideia de confeccionar brinquedos, juntamente com uma professora, de confeccionar brinquedos e entregar para uma instituição de criança, né? Que é o Centro Municipal de Cantiga de Roda, né? Onde e quando aconteceu? Isso aconteceu no mês de outubro, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. Que lugar aconteceu? Na escola. Qual foi o objetivo? Fazer uma criança feliz, né? Fazer as crianças felizes. Qual foi o objetivo? E os personagens? Quem eram os personagens dessa notícia? Bom, os alunos da escola, juntamente com a professora, né? A quem que o título se refere? Criativos e solidários. Se referem aos alunos da escola, né? Eles acharam esse fato interessante e foi transformado em uma notícia. O dia que a notícia é publicada não é o dia que aconteceu. Aqui está falando que a notícia aconteceu no mês de outubro, mas a notícia foi publicada no dia 21 de outubro. Notícia é um texto jornalístico elaborado, né, para informar fatos reais. Diferente da narrativa, porque a narrativa você pode inventar uma história,
né? Você pode usar a sua imaginação e criar. Agora, notícia você não pode inventar. Porque se você inventar uma notícia, isso é crime, é fake, tá? É falso. Então, não pode. Essa é a diferença também entre notícias e narrativas. Tá, tem uma linguagem clara e aborda variados temas. Quando você pega um jornal, só tem notícia. As notícias que você encontra ali, quais são? Ali no jornal tem, como vocês já me disseram, acidentes, fala sobre a educação, fala sobre assaltos, fala sobre tudo o que acontece no mundo inteiro. Tem a parte do município, tem a parte do estado e tem a parte do Brasil, né? E às vezes tem até notícias de fora do mundo nesse texto. Então, os jornalistas, eles como que fala? Buscam informações para colocar em um jornal, tá? Para se transformar em uma notícia. Continuando, agora nós vamos falar sobre um outro assunto sobre G ou G com U, tá? Qual é o som do G? Ele tem 2 fonemas. Fonemas quer dizer sons. É o K, e tem o Sh, que é mesmo o som do J. E o G com U? Qual que é o som dele? Ele também é um Sh. Normalmente ele não é pronunciado com o som do U, né? Vamos ver algumas palavras aqui. Amigos, né? Ó, guerreiros. Se ele não tivesse o U, ele ficava o quê? Guerreiro. Como ele tem o U, ele muda para guerreiros, né? Guitarra. A letra G, sozinha, quando ela está do lado do E e do I, quando ela está do lado do E ou do I, ela fica o quê? Para ela mudar para o som de K, ela precisa estar acompanhado do U, tá? Vamos ver mais algumas palavras aqui com gaiola, né? Olha aqui, ele tá do lado do O e tá do lado do A. Gola, gota, guri. Olha aqui, ó. Ele tem o U seguida de uma consoante. Então se ele tivesse aqui depois do U uma vogal, ficava o som de J, né? Como aqui, ó. Amig. Não fala o som do U, mas ele pronuncia o som como se tivesse o G sozinho, o outro fonema, que é o pela garganta, tá bom? Vamos outra aqui. Formigueiro. Aqui o G com o som do K, né? Mas ele tá acompanhado do U e mais uma vogal. Vou falar agora com vocês sobre os sinais de pontuação, mas não vou falar de todos. Eu vou atentar bem no ponto final, que é este daqui, o ponto de exclamação, que nós já falamos muito, e o ponto de interrogação. Quando é que nós usamos o ponto final? Quando nós queremos afirmar algo. Quando eu quero falar assim, olha, hoje choveu, né? Vamos escrever aqui, ó. Hoje choveu. Eu vou colocar o ponto final, porque eu estou afirmando, eu estou dizendo para você, hoje choveu. Se eu estivesse com dúvida, eu iria usar o ponto de interrogação. Iria ficar como? Hoje choveu? Eu ia fazer uma pergunta. Eu ia ficar na dúvida. Hoje choveu? O sinal de pontuação faz muita diferença, gente, na hora de usar. Por isso que tem que usar corretamente. Se for afirmar, é o ponto final. Se for
perguntar. Se tiver com dúvida, é ponto de interrogação. Até na hora de você fazer a leitura, você já tem que ler aqui observando o sinal de pontuação. Porque se for ponto final, você vai saber, hoje choveu. Tá afirmando. Se for um ponto de interrogação, ele está perguntando, hoje choveu? Né? Ele vai fazer uma pergunta. Bom, o ponto de exclamação, eu estou dizendo, aí já mudaria. Hoje, eu teria que acrescentar mais uma palavra. Hoje choveu muito. Eu estou admirado. Eu estou espantado, porque hoje choveu muito. Nossa, quanta chuva. Eu tô querendo dizer aqui, ó. Quanta chuva, tá? Então, tem que ter essa diferença na hora de sinalizar quando você for escrever um texto, como também na hora de você fazer a leitura, tá? Porque ia adiantar se eu quisesse fazer uma pergunta e deixar sem o ponto aqui. Hoje choveu. Ou se não tivesse o ponto de exclamação aqui, eu estaria afirmando só. Eu não estaria espantado com tanta chuva. Eu só estaria dizendo, hoje choveu muito. Ô, criança, hoje choveu muito. Eu não estaria espantado. Se eu coloco o ponto de exclamação, quer dizer que hoje choveu muito. É diferente, tá? Nosso assunto agora é M ou N. Quantas vezes nós vamos escrever uma palavra e nós temos a dúvida se é com M ou se é com N? Bom, aqui eu tenho capo, boba, bode, sobra, sanduíche, ontem, nuca, cato. Mas essas palavras, se eu colocar o M ou o N, o que vai acontecer? Ela vai mudar, porque agora ela vai ter um som nasalado, um som nasal. Por exemplo, acompanhe aqui comigo. Nós vamos colocar M ou N. Vamos lá? Campo, bomba, canto, bonde, sombra, nunca, ontem, sanduíche. Professora, como é que você sabe que é M ou N, né? Na nossa língua portuguesa tem uma regrinha. Eu acho que você já sabe, né, dessa regrinha. Antes do P, M. Antes do B, M. Antes do B, M. Só. E antes das demais consoantes, que letra eu devo usar? O N. Quando uma palavra tem um som nasal no meio, ou você vai colocar M ou N. Então, para você saber, você vai precisar fazer o quê? Saber qual letra que vem a seguir. Se for P ou B, eu vou usar M. Se for outra consoante, eu usarei N. Se for no final da palavra, é M, como, ó, paisagem, viagem. É M no final. Quando tem o som nasalado no final da palavra, não se usa N, é M. A regrinha fica a seguinte: antes das letras P e B, usamos o N, tá? Essa é a regrinha que você não pode esquecer, essa regrinha você precisa gravar, porque você vai usar para o resto da sua vida, tá bom? Leia aqui comigo agora essas palavras. Chão, lancheira, xarope, chale. O que essas palavras têm de iguais, em comum? Chão, lancheira, xarope e chale.
O que elas têm de em comum ou têm de iguais são, é o som do X. O CH também tem o som do X, ó. Chão, lancheira, xarope e chale. Muito bem, na língua portuguesa, algumas palavras são escritas com X e outras são escritas com CH. Vamos lá? Aqui nós vamos fazer uma lista de com CH e uma com X. Chocolate, chocolate, chave, chicória. Eu vou colocar uma no meio, senão você vai achar que não tem palavras com CH no meio. Borracha, borracha também tem no meio da palavra, tá? No final. E cachecol, tá? Ó. Agora com X. Xícara no começo. Peixe no meio também, peixe, caixa, chalé, sem o acento é chale, com o acento é chalé. Então, vamos deixar aqui sem o acento, chale, tá? Caixa, chale, nós já falamos, ameixa, tá? Ameixa. Escrito com X. Não existe uma regra quando é que você vai usar o CH e quando você vai usar o X. Você precisa ter conhecimento das palavras, tá? Não tem uma regrinha como tem a palavra M antes de baby. Espero que essa revisão tenha te ajudado, tá? Se precisar, dê um pause e volta o vídeo para você tirar a sua dúvida. E se ainda precisar, é só chamar a professora que ela tá aqui para te ajudar, tá bom? Beijos!